Tudo bem? Tudo bem, professor? Deixa eu ver aqui. Professora, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite. Professora, como é que começa a N2? Semana que vem. Aí começa na sua prova, então, na terça. Porque semana que vem, ó, a gente. Pera lá. Começa dia 26. Vocês estão com o calendário aí? Tô, professora, dia 26 é quinta. Pois é. Então, semana que vem não tem aula, não tem prova, né? Porque eu já Uhum. realizei com vocês a prova parcial, que seria uma semana antes da semana que vem, semana da prova. Então, a Uhum. nossa prova vai ser dia primeiro, não é isso? Isso. Dia primeiro, exatamente. Então, semana que vem fica apenas disponível para estudo, né? Vocês estudarem para estar respondendo lá a prova do dia primeiro, tá? E se a gente acompanhar o calendário da professora, conseguimos fechar o calendário, tá? E eu vou estar levando para vocês, que a coordenação não achou alguns documentos e pediu para eu coletar novas assinaturas. Então, no dia da nossa N2, você está levando assinatura da avaliação diagnóstica, assinatura do plano de ensino, assinatura da N1, não, da N2, para vocês estarem assinando para a gente entregar lá, para fechar o checklist, tá bom? Professora, Oi, amor. a senhora vai devolver a nossa prova da N1? Na verdade, eu joguei tudo fora. Mentira, está no meu armário. A gente tem um prazo de 10 dias para ficar com as provas, caso o aluno não procure as suas provas. Foi o que a professora fez, guardou tudo no armário, está lá na instituição, tá bom? Tá, Então, o que que a gente pode fazer? Como eu não tenho aula presencial com vocês, eu posso pedir para a professora Caú entregar para vocês. Só que, o que que acontece? A ata de avaliação eu já entreguei para a coordenação, porque tinha um prazo para cumprir, né? Então, não sei como é que fica. Eu vou procurar me informar se eu posso devolver essas avaliações para vocês sem essa assinatura ou se eu tenho que deixar essas avaliações na coordenação e somente mediante assinatura vocês terem acesso à prova, tá bom? tá bom, Porque, professora, tá porque bom. esse que é o correto, né? Só receber a prova se assinar aquela ata. Como eu já entreguei Professora, a ata, oi. a professora Caú entregou a prova para quem estava em sala. Não sei se foi segunda passada, ela estava dando a prova e a gente assinava. Eu acho que você faltou, Karen, por isso que você não assinou Ela me e não devolveu pegou. algumas. Isso. Eu peguei a minha e assinei a ata. Isso. Ah, sim, eu não sabia, ninguém tinha me avisado, Lariane. Obrigada por me avisar. Realmente, segunda-feira eu não fui mesmo, porque eu estava com meu esposo no hospital. Porque eu tive que pedir para a colega, para a professora Cal fazer isso por mim, porque eu tinha só até aquele dia para devolver a ata. Então eu pedi para ela fazer isso, coletar as assinaturas e devolver as provas. Só que ela me Então, entregou um lote, acho que tinha outros trabalhos. então eu posso procurar a senhora, professora, para pegar minha prova? Amanhã eu estarei na sala de TCC e tu vai lá comigo que eu te dou a chave do meu armário e tu pega lá, tá bom? Tá bom, professora, Mas aí obrigada. tem que assinar a ata. Tem que ir lá e Tá, assinar a ata. eu preciso ver como é que eu assino, tá bom? Tá bom, tudo bem. Tá com a Luzia, tá? É a Luzia que é responsável por essa coleta de material aí, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, olha, o artigo está lá e deixa eu ver se eu tenho esse artigo aqui. Deixa eu ver aqui, fisiopato de voz, fisiotomia, para vocês verem aqui o material que tem aí para vocês, tá? Manual. Então a professora deixou esse documento, ó, Presbifonia, Meirelles, Beck e Cruz, tá? Esse é um dos melhores artigos que eu já li sobre essa condição da voz, né?
E é um resumo muito bem elaborado que traz informações importantes, né, sobre esse processo de envelhecimento vocal, tá? E aí a atividade que eu deixei é para vocês darem uma estudada nesse artigo, fazer uma leitura e ver o processo do envelhecimento situado, as estruturas principais desse aparelho fonador com relação ao envelhecimento natural, tá? Ao envelhecimento natural, porque a presbifonia ela é um envelhecimento natural da voz, mas sem correlação nenhuma com patologia associada. Então, quando a gente chama de presbifonia, a gente entende que é um envelhecimento natural da voz, sem nenhum tipo de patologia associada. Tá? Então, esse diagnóstico aí, ele se dá realmente pelo processo de envelhecimento natural das estruturas anatômicas, né, e fisiológicas do nosso aparelho fonador, tá bom? Então, aqui a gente tem traçados importantes nessa fundamentação, onde traz informações dessas funções fisiológicas e anatômicas que são aí alteradas, né? Por que perde-se, né, essa qualidade vocal, perde-se essa potência vocal, por que a voz do idoso ela perde o seu brilho, né? E explica como é que funciona essas condições associadas à musculatura, às cartilagens, à mobilidade dessa estrutura. Então, é super importante vocês estarem dando uma lida nesse material, tá? Aqui ele fez a divisão, né? Olha, bem legal sobre a laringe, sobre o sistema respiratório, né? Traçando aqui esse posicionamento anatômico da laringe, que vocês já até viram comigo anteriormente, né? A estrutura quando ela está em fase de desenvolvimento, a altura da vértebra cervical que ela fica posicionada, o idoso ele tem uma descida maior, né? Até, às vezes, a sétima vértebra cervical, e com isso ocorre ali uma parte de imobilidade correta da laringe, porque com o processo de envelhecimento eu perco tonicidade, eu perco flexibilidade, eu perco condicionamento físico, né? Assim como acontece com o nosso corpo, né? Então, nossa estrutura vocal, ela sofre todas essas alterações. E as pregas vocais em si também passa por isso, porque aonde a gente tem ali aquela divisão que compreende a lâmina própria, né, que existe as suas camadas da prega vocal, ela passa a sofrer essas alterações, né? Então, fatores que estão associados a isso os hormônios, né, os fatores do desenvolvimento do hormônio, fatores hormonais, né, que estão associados, a perda dessas proteínas, né, a nível celular, que vão estar ali levando a uma boa tonicidade, a um bom movimento muscular, né? Então, isso aí tudo está associado a esse período de envelhecimento. E aqui a gente tem as características acústicas da voz do idoso, né? O que acontece aí sobre essas condições no processo do envelhecimento. Então, por que a gente perde toda essa configuração? Por que a gente sabe identificar quando é a voz de um idoso e quando é a voz de um jovem? Imediato, né? Se de repente, oi, minha filha, tudo bem? Tu vai dizer, é uma idosa falando, né? É assim que funciona, a gente já caracteriza, a gente já sabe identificar acusticamente, levar a entender que é uma voz idosa. Mas por que será que essa voz fica assim? Por que ela perde essa amplitude? Por que ela dá ali um espaço a saída daquele ar, né? Não preservando ali como é que nós chamamos, a sua frequência fundamental, né? Então, isso tudo tem a ver com as mudanças biológicas na estrutura do envelhecimento, tá bom? Então, aqui a gente tem aqui, ó, informações importantes que vão estar, deixa eu só ver aqui se tem alguém querendo entrar, que vão estar ali ajudando vocês a compreender mais esse assunto, tá bom? Aqui a gente tem pontos importantes sobre esse artigo ainda, sobre o processo da muda vocal, né, sobre o efeito dessa muda vocal associado às características de Rex, né,
que é a frequência, sobre a intensidade, a comparação ainda da frequência, olha, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Então, isso é maravilhoso, essas informações importantes. Eu até tinha assim, um slide simples, né? Onde eu ia colocar essas perguntas depois que vocês fizessem a leitura do artigo. Tá? Mas, como a professora não quer estender muito, é porque eu preciso que vocês estudem para N2, né? Associem as informações para N2. Não se prendam muito isso, porque a gente vai ver presbifonia no quinto período. Tá? Nós vamos ver avaliação, nós vamos ver prevenção, nós vamos ver técnicas terapêuticas, então a gente vai focar bem em presbifonia no próximo período, tá bom? Que é só nível de conhecimento mesmo. Esse material está no AVA, tá? Então aqui a gente tem uma informação nesses slides que é simples a nível de reflexão, para entendermos que tudo na nossa vida é o tempo que diz, é o tempo que determina, né? Então nós passamos por várias fases da nossa vida. Então não adianta a gente tentar entender ou avançar fases da nossa vida se não experimentarmos essa idade cronológica permitida, né? No processo natural. Então, quer dizer, a gente tem a primeira infância da descoberta, né, cara? A primeira infância de adquirir habilidades ainda em si. A gente tem a segunda infância, onde a gente consegue colocar em prática, né, já as experiências que nós estamos adquirindo, né? Com a voz, isso é muito importante, o estabelecimento desse controle, porque não temos controle nenhum. Então, a gente faz o que quer com a nossa voz, prejudica, dá indícios aí a aparecimento de lesões, principalmente a nódulos. Então, a gente tem essa segunda infância, muito associada a patologias, né, a nível funcionais e também orgânicos primários ou secundários. A gente tem ainda, assim, a fase da adolescência. Então, essa fase da adolescência, onde não temos aí esse controle, né, sobre nossa voz, a fase da muda vocal, né? Pelo amor de Deus, estou dando aula e meu irmão está aqui por trás me aperreando. Tchau. Então, quer dizer, nessa fase de adolescência é uma fase muito importante para a gente estar verificando essas condições do nosso aparelho fonador, que é a fase que nós chamamos de muda vocal, né? Então, é a fase da descoberta, a fase do seu eu, a fase da imposição, né, da adequação vocal. Então, existe ali aquela composição anatômica, onde se deve estar diretamente o posicionamento daquela laringe, onde se deve ter aquela frequência estabelecida para ambos os sexos, né? Como se deve comportar essa voz e o processo da muda vocal também. É... Okay? Aí aqui a gente nós temos a nossa idade adulta. Olha que legal, nossa idade adulta, a gente já tem a nossa identidade vocal estabelecida. Então, se a Karen me ligar, seja lá de onde for, eu vou saber que é a Karen, né? Se a Lariane me ligar, falar comigo, seja menos por e-mail, se não botar o nome, eu não vou saber quem é. Mas a nível de psicoacústica, nós já sabemos a identidade delas. Então, isso aqui nós já reconhecemos e já identificamos a pessoa pela sua voz. Então, essa idade adulta é a idade da configuração de identidade própria vocal. A pessoa já tem sua identidade própria. Ela já está formada, ela já tem a sua estrutura alcançada, né? E agora ela vai passar por um outro processo, porque a gente tem um processo cronológico que vem desde o nascimento até atingir essa idade de maturidade, como a gente tem o processo de declínio. Olha, né, como a vida é. Então, como as pessoas dizem assim, quando somos adultos, entramos numa fase e a gente vai começar a voltar a ser criança. Olha aí que legal. Só que é diferente, porque nós já estamos na fase que não voltamos a ser criança, nós passamos a ter atitudes que vai levar a declínios da maturidade que nós alcançamos. Né? Esse tipo de maturidade que a gente começa a perder
no processo de envelhecimento, nos torna frágeis, né? Nos torna incapacitados, no caso da voz, de se comunicar, de manter a sua vida social, né? De adquirir processos patológicos associados, né? Então, é muito importante que, na área da voz também, o profissional, ele trabalhe a questão da presbifonia, né? Assim como se trabalha a presbiacusia, assim como se trabalha a presbifagia, né? Tem que também se trabalhar a presbifonia. Então, quando a gente pensar na presbifonia, a gente acompanha, né, esse processo aí da melhor idade. Olha que felicidade, esses idosos aí ainda mantendo o contato, né, por telefone, sendo reconhecido, podendo usar o seu aparelho fonador. Mas até que momento eles vão se sentir à vontade para usar esse aparelho? Até que momento eles não vão estar apresentando queixas a respeito de desconforto, a respeito de aceitação sobre sua voz, né? Até que momento eles vão entender o porquê que a voz deles está mudando, por que as mulheres começam a ter uma voz mais grave, por que os homens começam a apresentar uma voz mais aguda nesse processo de envelhecimento, né? Então, isso é o que traz a presbifonia para vocês entenderem como é que funciona essas condições. Tá? A gente tem ali uma prega vocal estabelecida na idade adulta, no seu tamanho, na sua viscosidade, na sua mobilidade, né? Nos seus elementos enzimáticos, nos seus elementos proteicos, né? Nas suas condições hormonais, levando ali um sistema tanto imunológico quanto metabólico favorável, né? Ali a gente tem ali umas condições exógenas, como o processo nutricional envolvido, atividade de vida diária. Então, tudo isso aí vem trazer a gente nessa fase de melhor idade, da terceira idade, né, da presbifonia, no processo de envelhecimento, medidas profiláticas para esse adulto, né, não chegar a alcançar essa perda de qualidade vocal tão rápido. Então, a gente pode contribuir nessa composição. Então, é importante a gente entender que temos também esse processo na nossa área, temos esse público-alvo para se trabalhar. Quando a gente pensa em idoso, a gente vai trabalhar com voz, o que a gente vê na nossa mente? Paralisia. Não é verdade? O idoso teve um AVC. A pessoa pensa logo assim, o público idoso disfagia. Por quê? Porque teve um AVC. Por quê? Porque ele teve uma lesão no nervo recorrente, né, no 10º par. Quer dizer, não é assim, né? A gente tem um trabalho a se fazer com aquele idoso também no processo natural do envelhecimento. Tudo bem? Então, isso é só uma mensagem para ficar com vocês, porque na atividade que vocês vão fazer no artigo, vocês vão ter ali um encontro muito legal com aqueles autores, vocês vão ver ideias de como acontece esse processo de maturidade, né? Então, a propósito, nós vimos naquelas imagens de patologia, deixa eu ver se tem imagens aqui. Não tem imagens aqui. Ó, né? Nós vimos já nas antigas a laringe, né, que eu mostrei para vocês, de um idoso em comparação com de um adulto ou de uma criança, né? Então, a gente observa aqui o arqueamento das pregas vocais, olha, arqueamento. Quando as pregas vocais se tornam, ó, arque, forma de arco, né? Ó, dando aqui a tendência a quê? A fusos, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma fenda. Então, a gente tem uma fenda associada ao processo de envelhecimento. Com esse processo de envelhecimento, as pregas vocais têm a tendência de se tornar mais arqueadas. Com esse processo de envelhecimento, a deposição de fibroblastos aqui na terceira camada, ou seja, na camada profunda das pregas vocais, ela tem um depósito muito maior, né? E isso faz com que essas pregas vocais elas se tornem enrijecidas. E elas se tornando enrijecidas, elas se sentem ali em estado de atrofia, ela perde a sua competência funcional, né? E com isso ela perde imediatamente o que nós chamamos de coaptação.
Então, essa cooptação que ela é super importante para permitir a voz, o brilho da qualidade, envolvendo a sua intensidade, envolvendo sua frequência, né, seu volume, a gente tem ali uma diminuição disso, né? Por isso que a voz ela fica enfraquecida, ela fica trêmula. Mas se você observar, nós não temos nenhuma alteração aqui associada, mas também temos aqui as condições de um processo de envelhecimento com a presença de fenda, com a presença de granulomas associados, né? Por conta da compensação do esforço que o idoso faz, né? Porque como ele já sabe que ele tem um escape, ele tem uma incompetência, né? Então ele já começa a fazer um esforço maior para falar e para ele continuar falando, para ele poder continuar com o discurso, ele vai cada vez mais modificando esse padrão fonatório, levando a uma atenção muito grande, né, nessa região. Com isso, né? E com isso, o que que a gente consegue entender? Nesses casos aqui, ó, essas características de mucosa, elas são totalmente diferenciadas. Porque se eu tenho um escape aqui nesse local, eu vou ter aqui também, fora o enrijecimento, eu vou ter aqui um ressecamento local, né? Eu vou ter uma falta de lubrificação local, eu vou ter uma tendência à rouquidão, né? Então, uma voz assim muito mais basal, né? Por isso que as vozes das meninas se tornam mais graves. E nesse processo aqui, ó, na lâmina superficial, a gente começa aqui a perder, né, na segunda camada da lâmina, os seus depósitos aqui, colágenos. Então, perde-se esse depósito colágeno e com isso a gente não consegue permanecer aqui essa ondulação da mucosa. E aí fica uma voz assim, mais travada, né, mais trêmula, mais cerrada. Isso leva a um desconforto muito grande para a população idosa. E isso aqui tudo pode estar associado a alterações que nós chamamos de presbilaringite, né? Que é a presbilaringe. Por quê? Porque depende do envelhecimento que vai comprometer a laringe. Então, a laringe ela vai envelhecer na sua estrutura muscular, vai envelhecer na sua estrutura motor, né? A primeira coisa que a gente percebe, vou até voltar para cá, tá? Com essas modificações, é que a nossa laringe, o nosso corpo, vamos falar do nosso corpo, nosso músculo, ele perde tonicidade, né? Ele perde tonicidade, ele se torna mais flácido, eu tenho menos depósito, né, de colágeno naquele local. Eu não, né, que eu só tenho 45 anos e ainda não faço reposição de colágeno. Mas eu já tenho muitos colegas que fazem, mas eu já tenho aqui, ó, flacidez local, né? Não sei se vocês têm. O pessoal que passa por um processo de dieta, né, perda de peso, fica com aqueles tecidos ali flácidos, né? E com isso a gente perde o quê? A firmeza glótica, né? Porque aquele tecido todo, ele fica flácido. E ele ficando flácido, ele vai levar o quê? A fraqueza daquela estrutura. E aquela fraqueza daquela estrutura vai fazer com que tu faça um esforço além do que tu deve, né? Para compensar a perda da tonicidade local, entendeu? Então, essas alterações, elas são aqui, ó, refletidas em todo o processo do aparelho fonoarticulador. Então, envolve aqui pulmão, condição, né, de oxigênio, condição aqui também nessas condições da traqueia, laringe, faringe, toda a região da boca, nariz e face. Então, aqui, ó, na diminuição da força muscular, reduções do tempo de expiração e fonação, prejudicando a qualidade e o desempenho vocal, proporcionando uma voz trêmula, ó, fraca e com pouca projeção. Tudo isso acontece da natureza do processo biológico que passamos com o decorrer do tempo. Então, a partir dos 55 anos, já começa a surgir aí, né? Pode acontecer antes, tá, gente? Esse processo de envelhecimento laríngeo. Isso aí o médico faz o diagnóstico e eles encaminham para tratamento. Mas tem pessoas que entram realmente a partir dos 60 anos, 55 anos de idade. Tá bom? Então, Professora, oi. só uma curiosidade aqui.
Em relação, assim, por exemplo, existem pessoas idosas, famosos, assim, que a gente percebe que a voz deles não teve, assim, essa grande mudança, assim, Mudança. tipo assim, dá um exemplo aqui, o Cid Moreira, que ele sempre teve aquela voz, tipo, os exercícios, os cuidados com a voz, influi muito nisso também, né? E Toda essa essa mudança não foi. condição, isso, essa prevenção em si, esse cuidado, essa higienização, essa alimentação, né? Tudo isso é importante para retardar esse processo de envelhecimento da voz. Então, Entendi. principalmente ele, como, né, um locutor, né, que ele utiliza a voz dele como apresentador, jornalista, ele tem todo um treinamento, ele tem todo um acompanhamento fonoaudiológico, né? Aquela impressão vocal do Cid, aquela identidade dele, se você observar, ele tem toda a estrutura do processo do envelhecimento, mas sim, ele já perdeu a identidade primária de maturidade, mas a voz dele não sofreu tanta modificação psicoacústica. Mas se a gente analisar e comparar o antes ali na época de 26 anos de jornal que ele teve, a gente acompanha que ela era mais, né, muito mais precisa, né? Então hoje ela se tornou mais baixa, mas ela compreende aquele timbre, né? Ela preservou o timbre. Por quê? Porque com certeza o Cid Moreira ele tem todo um acompanhamento fonatório por trás disso. E alimentar, tá, gente? Alimentar. E a outra coisa que envolve também, Diane, é a saúde do indivíduo, né? São as doenças crônicas, tá? Então, se a gente tem doenças crônicas associadas, a gente tem mais tendência a desenvolver uma voz mais envelhecida, mais rápida, por conta dessa associação que o nosso organismo sofre, né? Então, se a gente... Oi? O que O é, Lula Renan? já tem a voz de idoso desde jovem já. Esse Lula aí, mano. Olha, PT, para com isso, hein, PT? PT, ele deveria ter escolhido o fono, né, para não ter ficado com esse ceceio anterior. Ou coisa horrível esse ceceio do PT, né, não? Mas enfim, né? Ele acha bonito, né? Aquele negócio assim, aquela interposição lingual. Vocês que conhecem bem de fala, vocês sabem do que eu estou falando, né? Temos atresias, ceceios anteriores, cruzados, né? Então, nós chamamos aí hoje de ceceio anterior, né? Envolve o quê? O que é um ceceio anterior? Professora, não sei. Professora, envolve o freno lingual ou eu estou errada? O que mais que envolve? A posição da língua, queixo para Na frente. verdade, o Cadê a ceceio... Lariane? Lariane, você sabe essa, Lariane? Vai, Lariane, solta! Karen, o freno no lingual encurtado, ele não permite Oi, interposição professora, a senhora me lingual. chamou? Tá ouvindo? A senhora perguntou o que? O ceceio lingual, é? Ei, Karen. Eu tô Lariane, ouvindo, professora. Lariane, responde para Oi. Karen que o freno lingual encurtado, ele promove o ceceio anterior. Professora, eu acho que a professora Lúcia falou sobre isso. E aí, se eu não me engano, parece que quem tem a voz assim, com essa alteração, que essas duas coisas que você está perguntando, é o belo. E aí, ela falou sobre isso. O que ela falou? O que você É entendeu? sobre esse ceceio que é. Eu estava até estudando sobre isso numa apresentação minha. Mas eu não estou entendendo direito porque eu não estou prestando atenção, que eu estou vendo meu TCC. Olha só, Karen, tu tá vendo? Professora, não é a língua entre os dentes, assim, encostando? É. O ceceio é a interposição oral que perpassa o ponto de articulação. Isso aí, ele vem decorrente de
alterações estruturais anatômicas, né? Ou talvez, muitas vezes, por condições de hábitos, né? Hábitos atípicos, certo? Que a pessoa ela passa a existir. Vamos supor, o Lula, eu nunca parei para observar a cavidade oral do Lula, mas a gente observa que ele joga a língua para frente para falar. Então, ele faz essa interposição lingual. Então, por que, que não é o frênulo que leva à interposição lingual? Porque o frênulo encurtado, ele não permite esse ponto de articulação ainda na cavidade alveolar, então muito mais para a cavidade de interposição dental, certo? Então, quer dizer, a língua não consegue fazer esse movimento todo. Então, isso é muito comum, né, em pessoas que têm mordida aberta anterior, tá? Então, a Professora, pessoa não. no caso, quem usa aparelho pode vir a ter isso, né? Na Por mais verdade, que ela tenha. quem usa o aparelho tem que, na verdade, eliminar esse vício, né? Aham. Porque se tu faz o uso do aparelho para corrigir esse espaço, reduzir esse espaço anterior, aí você tem que colocar o trabalho do fono junto, é para ele reduzir o quê? O vício de articulação que a pessoa tem, entendeu? Então, se eu Entendi. tenho uma mordida aberta, estou passando por um tratamento estético, eu tenho que levar em consideração o tratamento funcional. Então, o fono tem que fazer o quê? Instalar ali naquele paciente o ponto de articulação que usa ali o ápice lingual. Entendeu? Então, Renan, a voz do Lula, ela, é claro, é a voz do Lula, é a identidade dele. A frequência, o timbre, a intensidade é dele, é uma voz que é a identidade dele. Mas essa interposição que você caracteriza, ela é uma alteração articulatória, não é uma alteração na voz. Então, ela envolve ponto de articulação. Isso é totalmente motricidade, ok? Deu para entender? Sim, professora. Legal, Olha, né? e eu sem um chute acertei, hein? Então, quer dizer, envolve isso. Então, crianças em fase de, né, trocas dentárias vai ser muito comum. Em criança naquela fase, né, de 8 anos, de 6 para 8, até 12 anos, vocês vão se deparar, porque estão passando por essa troca, né, por essa experiência articulatória, por essas instalações articulatórias, e ainda assim os vícios, né, dos hábitos deletérios que vão estar associados, então isso aí vai ser também muito comum, tá? Então a gente vai ter, vocês vão ter essa experiência danada aí na vida. Então a gente tem mordidas abertas, mordidas cruzadas, mordidas que vão estar levando aí essa deficiência funcional, como esse ceceio anterior que eu falei, tá? Que é o antigo estigmatismo, né? Associado à interposição lingual, tá? Tudo bem? Enfim, deixa eu ver aqui. Vamos só fechar aqui rapidinho para a gente fazer a chamada. Aí esse computador ele é muito chato. Então, a presbifonia é o envelhecimento vocal, né? Onde homens e mulheres já estão ali suscetíveis a esta mudança vocal, beleza? Então, podemos observar a mudança na voz quando o tom vocal ele fica diferente. Então, se a gente gravar a nossa voz hoje e depois guardar essa voz em chave de ouro, para quando a gente atingir essa idade boa da vida e gravar e fazer análise comparativa, poxa, você vai ver o quanto é diferente, né? Essa psicoacústica, como mudou. Como será que vai estar a voz da Auli daqui a 5, 6 anos, né? Será que vai ser essa vozinha que ela tem chata, estridente, né? Que ela tem que fazer, às vezes, uma adaptação laríngea para não se tornar muito estressante, né? Isso eu me pergunto até hoje, como será a minha voz no processo de envelhecimento? E até então, agora eu fiz a minha última laringo, tá tudo bem, graças a Deus. Não tenho presença de nódulos, não tenho presença de nada. Olha que legal, né?
Hoje de manhã, a aluna me perguntou, professora, o que a senhora faz para não ficar rouca, já que a senhora usa muito sua voz? Aí eu, poxa, nunca ninguém tinha me perguntado isso. Mas eu faço muita coisa. Afinal, não faço todos os dias, não vou mentir, né? Mas ontem, toda vez que tem uma mudança de clima, eu fico mal pra cacete. Porque eu tenho, né, a faringite, né, associada a essa alteração que eu tenho, que é inflamação nas amígdalas, isso faz você não tem noção. Então, quando eu toco, eu fico toda dolorida, porque eu já estou tendo aqui as inflamações nodulares, locais, né? E é horrível. E vocês que devem sofrer, se tiver esse tipo de inflamação, sabe que a mudança do clima, ela é o nosso pior inimigo. E aí essas condições ambientais, né, matam a gente. Então, ontem, depois da aula, eu estava completamente, eu estava em processo patológico, completamente já sem condições de falar. Um ardor muito grande, uma dor local muito grande. E o que que eu fiz? Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi uma hidratação vocal, né? Então, eu liguei ali o meu nebulizador, fiquei 30, acho que não, 35 minutos respirando com a boca aberta dentro da máscara, né, com a presença ali de 10 ml de soro. E eu deixei ali todo o tempo todo aquela voz ali, a hidratação acontecer na região da laringe, né, perpassando ali o tubo, desse jeito, inspirando dentro da máscara. Só assim eu consegui dar uma aliviada já naquele processo de inflamação local, que já estava na condição de irritação, né, de vermelhidão. E depois eu fiz 15 minutos de eletro, 3 vezes de 15 minutos de eletro, e deixei o eletro agindo numa tensão muito básica, só mesmo para permitir ali um movimento flexível, sem profundidade, né? Quando a gente faz massagens relaxadoras locais, quando você está com tensão, você não precisa de uma massagem relaxadora, é assim que funciona o seu corpo. Ah, eu sou chique, eu vou lá na fisioterapia, vou pegar umas massagens nas minhas costas, porque eu estou muito tensa, né? Aí vem aquela pessoa que vem com o dedão assim, mete uma profundidade naquele toque e rasga o teu músculo. A primeira coisa que tu faz é o quê? Reagir à dor, né? Então, o que que tu faz? Se tu recebe uma massagem ali com uma profundidade, aquilo ali vai fazer um estiramento local. E aquele estiramento local, logo, logo, vai te trazer uma resposta imediata nervosa, que é a dor, né? Que é ali mediada pelas bradicinas. Então, nessa condição, o que que acontece contigo? Tu vai travar a tua laringe, se for na minha laringe, olha, eu sou marinheira de primeira viagem, vou jogar aqui uma corrente. Como eu não sei qual é o potencial desse fundo de largura, eu vou jogar aqui 100, né? Vou jogar aqui uma intensidade de 100. Já pensou? Aí eu estou bem aqui fazendo um relaxamento nesse processo de envelhecimento, de rugosidade, né, de vermelhidão. E aí vem uma corrente em 100. Quando essa corrente em 100 entra em contato, é mesmo que eu estiver fazendo uma profundidade com meus dedos assim, ó, e fazendo isso. Meu. Pronto, acabei de fazer isso comigo. Aí eu pergunto de vocês, eu relaxei a minha voz ou eu piorei a minha voz? Professora, desculpa, estava falhando. Como é que qual é a pergunta? Ah, eu não acredito. Tô Só falando essa última assim, parte. a última parte. Eu estou passando por um processo, né, de irritabilidade local, ok? E eu preciso continuar falando, senão eu não consigo mais, né, assim? Então eu vou fazer uma medida aqui, né, que vai ajudar a trabalhar essa voz, beleza? Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é hidratar essa voz, tá? Então eu tenho que hidratar a minha voz, permitir que aquela mucosa receba água local, que ela receba ali, como é que a gente diz? Suavidade local, certo? Sem anestesiar aquele local. Porque quando a gente está gripado, a gente pega ali, joga um mel, joga um drops, aquilo ali tudo leva a uma suavidade local.
mas aquela suavidade local, ela não é a nível biológico, entende? Ela não tem um contato direto, porque já pensou? Se eu pego o própolis e jogo assim na minha garganta e eu fico com a minha glote aberta, onde esse própolis ia parar? No esôfago. Não, nos pulmões, entende? Ou desculpa, Então, na nunca laringe, eu ia falar na laringe. nos pulmões, e eu logo ia morrer, né? Porque como é que eu ia respirar? Cheio de elementos estranhos dentro do meu pulmão, né? Então, quer dizer, a única forma que a gente tem de hidratar bem essa laringe, porque a gente não tem como levar líquido para aquele local, é a nebulização. É o líquido em forma de gases, né? Então, naquele processo, se você colocar a máscara de nebulização na sua mão, e você contar ali 10 segundinhos, você vira a sua mão e você vai ver que ela está completamente molhada. E é isso que acontece com a sua laringe quando você está ruim, as pregas vocais. Elas conseguem ser hidratadas por esse processo por conta dessa transformação aí do líquido para gasoso. Por isso que isso é um elemento muito bom para trabalhar aí o relaxamento das pregas vocais, entende? Tudo bem? E aí a gente tem outras situações que envolvem, que a gente vai ver no próximo período, como exercícios próprios que são relaxadores, exercícios que são bem aplicados, né? Não é aqueles exercícios que a gente não sabe aplicar e muitas vezes leva a desenvolver lesão, né? E fora esses exercícios, a gente tem que trabalhar essa mobilidade local. Então, para eu falar do jeito que eu estou falando aqui, eu tenho que ter uma mobilidade local. Então, esse músculo de sustentação, ele interfere diretamente nas minhas condições laríngeas internas. Então, eu tenho que fazer aqui o que nós chamamos de mobilidade, exercícios que venham fazer deslocamento laríngeo, deslocamento dessa laringe, para poder a gente permitir que nada venha comprometer essa voz. E um intermediador muito bom é o elétrico, né? Então, quem estudou comigo já até me viu usando elétrico, mas não aprendeu assim. Eu nunca ensinei para vocês como eu vou ensinar para vocês no semestre que vem, como se programa esse elétron, como se modifica essas correntes, como se utiliza esses tipos de correntes para um momento de relaxamento e para um momento de tonicidade, entende? Como a gente vai pegar uma voz ali fraca, né, por conta de uma paralisia, por conta de uma fenda, por conta de uma alteração estrutural mínima, e fazer com que haja competência de fechamento. Então, isso aí eu vou tentar fazer essa prática com vocês em sala de aula e fazer vocês botar para trabalhar, certo? Então, isso é o que eu pretendo. Não sei se Deus vai permitir, porque eu não sei se eu vou estar viva, né, daqui para lá. Mas assim vai. Então, apenas para responder a essas condições, essa pergunta, a aluna fez, eu fiz uma pergunta assim para ficar a critério de raciocínio, porque vocês estão vendo fisiopatologias com as demais, né, professores e já sabe correlacionar essa situação. Então, a pergunta que eu faço, viu, Ediane, é a seguinte: se eu preciso fazer um relaxamento local, onde tem tensão, para quem está estudando motricidade, é muito bom, né, levar essa em consideração, porque a prática da voz também exige essas práticas motrizes. Eu tenho que utilizar manobras que vai exigir profundidade ou que vai exigir ali superficiais movimentos sensitivos? Essa é a pergunta que eu fiz. Tem que fazer eu acho que a parte de mobilidade, não nessa parte superficial que a senhora falou, na outra. Entendeu? Eu entendi essa pergunta. Ela falou assim que tem as ações que são superficiais, né? Para fazer. Uhum. E o outro que é a nível de motricidade. Não, mas o que eu estou falando tudo é motricidade, certo? Sim.
tudo é motricidade. O que eu fiz foi o seguinte, ó, eu tô com uma, como é que se diz? Uma sensibilidade local hoje por conta da inflamação crônica, ok? Então eu sei até que nível, até que altura eu devo chegar com a minha voz. Eu não posso perpassar uma intensidade que vocês podem prejudicar, mas eu tenho como me ajudar, né? Então eu preciso fazer relaxamento na minha região laríngea para que eu não venha prejudicar o meu aparelho fonador, certo? E eu falei para vocês o seguinte, que quando a gente está com tensão no corpo, a gente procura um fisioterapeuta, um massoterapeuta, para receber toda aquela massagem que vai aliviar aquela tensão, né? Assim que funciona? E a nossa Sim. reação, quando a gente tem no massoterapeuta, imediatamente, quando ele não prepara aquele músculo, é uma reação dolorosa. Por quê? Porque às vezes os massoterapeutas eles entram ali para fazer o estiramento daquela fibra e esquece que antes tem que preparar aquele local para se receber o estiramento depois, certo? Então, primeiro a gente tem que suavizar, preparar o sistema nervoso juntamente com aqueles tecidos para ter uma resposta diferenciada do nosso cérebro. É isso que eu estou querendo falar. Então, se eu jogo uma atenção profunda, uma massagem profunda na minha laringe, em vez de eu estar me ajudando, eu vou estar piorando, né? É isso que eu quis dizer. Entendeu? Agora eu entendi, professora. Só nesse caso, então, nesse caso de uma melhoria mais rápida, uma resposta imediata, seria correto usar o laser, né? O elétrico. O laser, ele é uma ferramenta que é bastante usada, né? Mas é tipo assim, Luiz, tem profissional que não gosta do laser, mesmo conhecendo o estudo científico que o laser promoveu, né? Em alguns estudos de casos, poucos estudos de casos esclarecidos na área da fonoaudiologia, né? Mas ele tem sim uma resposta porque ele mexe com as condições fisiológicas, né? Locais, e ele passa por essa modificação de fibra por conta da estimulação, né, que vai ter hormonal, da estimulação enzimática para fazer ali a alimentação daquelas células, então ele faz isso, mas é um tipo de tratamento que você não vê a resposta imediata, assim, você não consegue sentir a resposta. Não sei se você está me entendendo. Se eu aplicar o laser em ti, Assim, e tu emitir o I, né? Então tu fica e o laser está acontecendo. Só pelo fato dele ser um laser e tu não sentir o teu músculo vibrar, tu fica assim, será que está fazendo efeito? Entendeu? Será que está acontecendo sim. alguma coisa? Aí depois, quando tu sai daquele momento de terapia, tu faz ali o teu exercício, que tu tenta atingir o que tu estava esperando atingir, aí tu vai verificar se tu conseguiu ter uma melhora a nível de comportamento estrutural, né? O que é que difere do laser para a eletro? É que a eletro, ela te dá, além da resposta imediata, ela te dá a percepção áptica, né? Porque tu tem uma propriedade de sentir o que está acontecendo com o teu músculo, entendeu? Então, por isso que eu sou a favor da eletroestimulação, e, não só contra o laser, mas eu não gosto do laser. Eu tive toda a oportunidade de inserir o laser mas não significa que eu seja contra o laser, né? Tipo, a Nina lá do Rio de Janeiro, ela prefere mil vezes o elétrico do que o laser. Eu concordo com ela nisso, né? Claro que ela é muito mais estudada do que eu, mas eu concordo na minha humilde cabecinha que eu prefiro. Porque se eu coloco os eletrodos locais, eu coloco a carga necessária para aquele tipo de problema naquele momento, na mesma hora eu sinto a mobilidade, eu sinto o tremor, eu sinto o movimento que a minha laringe está fazendo, né, naquele momento. Então, eu sou que nem, como é que a gente fala? Minha avó dizia, é São Tomé? Tu acredita vendo, né?
enfim. Sim, Mas eu não tiro a propriedade do laser, de jeito nenhum. O laser ele é tão bom quanto o elétrico. Espero que fique bem claro isso, tá? Bem? Mas são essas mudanças, olha aí. Quem faz laser, mas é com outra composição, né? Para retirada de pelo. Você nem sente que você está sendo esfaqueado por dentro da raiz do seu pelo, né? Sendo ali fazendo aquela cauterização. Você só professora, sempre mas fica no assim, do processo, laser, é mas diferente. laser e eletro, eles vão variar de indivíduos ou a aplicação como o profissional vai dar? Porque assim, no caso, eu já fiz muita terapia com laser e ela sempre me Ah, proporcionou mais funcionalidade do que com eletro. aí eu te pergunto, tu já fez eletro Sim, e tu não sentiu nada? não tanto quanto laser. Por isso que eu estou perguntando se vai de profissional que aplica ou Eu acho que vai sim, Luiz. da demanda tipo do Não, nível de vai do profissional que aplica, isso eu posso te garantir. entendi. Tanto que a gente vai fazer uma experiência quando a gente voltar lá para o quinto período. Vou fazer um laser para você e você vai me dizer o que. Um laser não, um eletro, e você vai me dizer o que você vai sentir. Tá certo? Você vai dizer se sentiu, melhora ou você não sentiu. Tudo bem? Tudo bem. E na hora que a gente fizer, eu ainda vou querer que você também proporcione ali uma intensidade maior, sem desconforto. Porque quando a gente aumenta, né, o alcance daquela região e tal, querendo ou não, leva um desconforto, não leva? Uhum. Pois é. E aí, quando você receber a eletro, você vai me dizer se você teve desconforto naquele momento, pós-terapia, tá? Então, a gente depende de nossas ferramentas conforme os estudos e as experiências, né? Eu vou dizer que já fui uma pessoa ruim no na eletro logo quando eu iniciei. Mas depois que eu descobri cara, depois que eu descobri o cereja do bolo, aí eu mudei totalmente minha concepção. Entendeu? Então é isso aí, gente. Então vamos lá. Então, só para a gente fechar essa questão do envelhecimento vocal, então a gente já sabe que não tem nada a ver com patologia, mas que tem é que esse idoso ele pode sim, né, ter além de um envelhecimento natural, uma patologia social. E aí, né, pode trazer aí. Vamos supor que a professora Auli tenha nódulos vocais. Ela nunca cuidou. Hoje a professora tem 60 anos e ainda trabalha. Ai, credo. 60 anos que ela está vivendo só de viagem. E ela nunca tirou os nódulos. Será que essa professora Auli vai perder essa qualidade vocal antes do previsto? Antes de atingir 60 anos? Porque ela tem nódulos vocais? Vocês acham que sim? Tem alguém aí? Aí, gente. Eu acho que vocês não estão aí, não. Tá todo mundo preocupado com outra coisa, meu Deus. PT nunca mais. Então, se a gente tiver uma patologia, sim, vai trazer aí o processo de envelhecimento antes do previsto, tá bom? Antes do previsto, tá certo? Então, essa voz cansada, lenta, fraca, monótona, com tremor, instabilidade de emissão, com esse conjunto de incoordenação fonoarticulatória, é nítido do aumento nítido, né? No aumento de composição de ressonância, isso aí é o que caracteriza uma presbifonia, tá bom? E aí, na próxima sessão que a gente tiver, lá para o quinto período, eu vou deixar, porque esse aqui foi um material que eu preparei para uma ação lá na Fundação Dr. Thomas, né?
E meus alunos desenvolveram umas práticas lá com os idosos, foi muito legal. Eu pretendo repetir essa dose com vocês, só nessas condições. E aqui tem já algumas informações que eu até deixei já no AVO, né? Para depois vocês estarem dando uma lida. Você pode até extrair essas informações à medida de tratamento e já usar lá na próxima aula, tá bom? Então fica aí para vocês esse material no AVA, somente mesmo para fazer. É obrigatório? Não é obrigatório, né? Não vai contar, não vai estar na prova, mas ele é muito bom para a gente entender mais sobre esse processo de envelhecimento. Beleza, Karen? Beleza, Ok, Diana? professora. Porque não sei se Professora tem que estão entregar aí, até né? A quando? Lari está danada fazendo aí o arquivo dela, né, Lari? Os últimos ajustes, professora, eu tô nervosa, mas vai dar certo. Eu não sei nem se tu mandou isso para eu corrigir, mas enfim, tomara que tenha mandado, eu não lembro de cabeça. O importante Professora, o aqui, resumo é para entregar até quando? tá lá, até sexta-feira eu deixei, tá? No avazinho, Ótimo. tá? Porque, tipo assim, professora, eu fiquei por dor dessa. Meu aluno é o seguinte, a professora, ela não vê o relatório final de nota. Ela faz a avaliação, fecha o cadeado, lança a nota e manda embora. Então, quer dizer, se você chegar a observar que você ficou por dor décimo, você vai ali com a sua professora. Professora, eu fiquei por dor décimo. Aí eu vou dizer, cadê as atividades? Você fez? Vamos ver. Aí eu vou lá para aquela critério de assiduidade, qualidade e pronto. O aluno está garantido ali. Entendeu? Ótimo, professora. Poderia ser no TCC também. Se comporta. Fala, Renan. Não estou te ouvindo, meu. Responde aí, Karen. Você que é pedagoga, responde esse menino aí. Lógico que não. Vamos rezar. Depois eu vejo isso aí. Vamos rezar por quê, Jesus? Então vamos aqui abrir a chamada para a gente fechar isso aqui. Vamos rezar para dar tudo certo nessa entrega do TCC, professora. Depender de mim, né? Eu vou fazer minha parte. Depende tudo de vocês. Amanhã o dia vai ser pink, né? Sim, professora, vai ser lindo. Vai dar tudo certo, meu filho. Aline. Eu tô tô, né? De patologia de voz. Aline presente. Amanda. Ana Patrícia. Amanda tá sem áudio, tá presente, professora. Ana Patrícia. Ana Patrícia. Ana Patrícia existe, hein? Sim, professora. Mas ela não tá aí não, né? Andresa. Presente. Professora, eu estou Oi, aqui querida. sim. É que eu não estava conseguindo mandar o áudio. Oh, meu Eu estou aqui, estou Deus. presente. Eu Tá existo. bom. Ana Patrícia, porque eu acho que eu não te conheço muito. Mas vai me conhecer mais, com Se certeza. Deus quiser. Assim, eu não consegui lembrar, desculpa. Andresa, Presente. Anthony, o garotinho. Duvido o Anthony estar presente. Duvido.